Vou começar então. Bom, a respeito do José Geraldo Vieira, o grupo escolheu o livro da Ladeira da Memória para apresentar, uma escolha que na verdade era inevitável, pelo fato de que ela melhor se encaixava nessa sequência de apresentações da biografia, da cosmovisão e então da obra dele. É a que melhor vai dar, acredito eu, para visualizar de que maneira a vida leva à obra e a obra da obra se voltamos à vida dele. Um dos aspectos que são mais estudados em teoria literária, em análise literária, e aqui no Instituto a gente já passou por isso em alguns dos grupos, é sobre a origem das obras, né? De onde elas vêm, de onde elas nascem. Aqui a gente estudou muito o Raul Castanhino, famoso crítico literário, no livro dele de análise literária, e uma das primeiras coisas que ele fala é que sempre tem um componente de mistério muito grande, né? Que nos leva mais a conjecturar a respeito da origem do que propriamente poder certificar que veio disso ou veio daquilo, né? E uma das passagens, umas citações de alguns autores que ele cita a respeito desse aspecto da análise literária, da origem, é uma palavra do Ortega y Gasset que vai me acompanhar nessa apresentação, porque me parece que ajuda a visualizar como a Ladeira da Memória nasceu e foi composta, que é o termo vivência, cujo significado a gente vai ficar aqui bem no lato sensu mesmo, bem no aspecto genérico. Uma vivência pode surgir desde movimentos psicofisiológicos como fome, sono, sede, até eventos mais importantes, causados por eventos mais importantes, como por exemplo a morte, que é o caso da vivência principal que vai aparecer nas obras do José Geraldo Vieira. Só para provar que essa vivência de certo modo, brutal na vida e na obra, antes mesmo dele, já não era nem bem nascido e a morte já estava do lado dele. Ele nasceu com o irmão gêmeo que com 3 meses faleceu. Aos 11 anos ele perde os pais em intervalo de tempo muito, muito curto. Não demora muito, e ele nem chegou à maioridade, ele já tinha acompanhado o horror da Primeira Guerra Mundial. Ele estava na Europa instantes antes da guerra estourar, estava na Europa instantes antes depois da guerra, e acompanhou pelos jornais o que se passou por lá. Já entre os 20 e os 30 anos de idade vão morrer os tios dele, que foram seus pais adotivos, por assim dizer, e são mortos aí já mais de cunho natural, de velhice e tudo mais, mas ainda assim a morte sempre presente, né? E quando ele mal passa dos 40 anos é que vem a morte, então, mais dolorosa para ele, e que uma das histórias que vai estar na Ladeira da Memória, que é a morte da sua alma gêmea, cujo nome real a gente não tem. No livro da Ladeira da Memória ela se chama Renata, no outro livro, O Território Humano, ela se chamou Adri, e se chamou Jandira em A 40ª Porta, como vai ter outros vários nomes, porque essa personagem permanece em toda a obra dele, né? Como se não bastasse isso, todo o processo, né, da doença da Renata e da morte dela se dá junto com o período da Segunda Guerra Mundial, que também é um dos temas recorrentes na obra do José Geraldo Vieira, né? Então, não precisa aprofundar muito para perceber que a morte é assunto, tema, motivo, de tudo um pouco na vida e nas obras do José Geraldo. Só que ela não é só isso. Não é somente a morte como perda, como tragédia, de certo modo, que aparece na obra dele. Ao mesmo tempo em que a morte aparece tirando algo, também dá alguma coisa, né? E isso vai criar um paradoxo que me parece que vai ser a vivência principal, o coração de cada obra do José Geraldo. Por exemplo, com 11 anos, os pais dele morrem, né? No entanto, os tios dele, que assumiram esse papel, foram extremamente amorosos, né, protetores, mimaram bastante. A gente já viu isso tudo na biografia, na cosmovisão, quase estragaram até o menino. Mas é claro que é de se levantar uma pergunta, quer dizer, ao mesmo tempo que José Geraldo Vieira era órfão de pai e mãe, ele não foi órfão de pai e mãe, né, porque teve tios que, se duvidar, foram melhores pais do que os próprios pais originais. Então, a morte, por um lado, ela é esse sofrimento, ela é essa tragédia, por assim dizer, mas ao mesmo tempo também ela proporciona, vamos dizer assim, uma comédia,
um final feliz, por assim dizer, aonde vem acompanhada de uma série de atos de bondade, de caridade, de amor propriamente dito, né? E as figuras dos tios propriamente vão ficar marcadas na obra do José Geraldo. Em quase todos os livros, pelo menos, tem um tio que é um personagem boníssimo, sem nenhum traço de maldade, como provavelmente não tem na literatura brasileira personagem desse quilate, por assim dizer, né? E essa vivência desse paradoxo, então, da morte ao mesmo tempo cruel e generosa, vamos dizer assim, e que também há uma marca, então, de uma descoberta do amor, seja através da caridade mesmo, da bondade, seja através vamos dizer assim, do eros, ou da paixão, porque a Renata vai ser o grande amor da vida dele. Surge, então, o amor propriamente dito, surge como uma espécie de socorro, de solução ou até de cura para o sofrimento da perda causada pela morte ou pelas tragédias que ele passa na vida dele. E me parece que essa é a vivência principal mesmo, que está na origem de todas as obras do José Geraldo Vieira, né? E de que maneira isso vai, então, se agitar dentro dele, formando uma espécie de, como o próprio Castanhino fala, uma massa informe, que vai pedir para ser formatada em cada uma dessas obras, né? A gente pode dizer que existe uma espécie de tensão permanente, constante, entre, digamos, não propriamente vida e morte, mas entre a morte e o amor propriamente dito. O amor nas suas mais variadas vertentes, por assim dizer. No fim das contas, a gente pode até chegar naquela divisão ou tensão que o Bernanos tanto exige dos escritores, que é a coisa do bem e do mal, de modo muito distante do que o Bernanos gostaria, mas algo disso pode ser visto na obra do José Geraldo, né? E há uma busca incessante dele. Você lê em cada obra uma certa angústia por tentar integrar essas duas forças contrárias numa forma única que dê algum sentido para aquilo que está sendo vivido, né? Desde do sofrimento, desde a tragédia ou de qualquer outra vivência que esteja passando na história. E é justamente essa, digamos, impossibilidade ou essa derrota de conseguir esse sentido que integra tudo numa forma única, que vai dar então o tom das principais tragédias do José Geraldo Vieira, por assim dizer, que começa pelo primeiro livro dele, que é A Mulher que Fugiu de Sodoma, aquele que o Carpo considera como o livro que, através do qual a literatura brasileira deveria se renovar, senão não se renovará de maneira alguma. Nesse livro se tem a impossibilidade de um amor verdadeiro ser vivido plenamente, né? No final do livro tem a morte do marido decorrente de uma doença, num exílio autoimposto pela esposa, que sai atarantada pelo sofrimento da perda do marido, né? E esse romance é fundamental para o Ladeira da Memória, porque por conta da publicação desse romance, uma mulher decifra por trás do romance um autor ou uma alma que anseia pela salvação, através do amor propriamente dito, né? E vai ser justamente esse livro que vai então trazer a vida do José Geraldo Vieira a Renata da Ladeira da Memória, né? Vai permitir a ele então viver um grande amor, verdadeiramente falando, né? É claro que esse amor, né, que ele vai viver com a que será chamada Renata na Ladeira da Memória, não poderia ser vivido sem um drama, né, sem sofrimento, sem tensão, evidentemente, porque embora eles se amassem verdadeiramente, fossem almas gêmeas, ambos eram casados, ambos tinham filhos, né, e é claro que isso gerava uma série de problemas, não só de ordem moral, como de ordem prática, dentre outros. E como é que esse drama foi solucionado na vida do José Geraldo? Obviamente com a morte, a morte da Renata, que fica doente com tuberculose e acaba falecendo, tá? Essa morte que na vida real aconteceu, na realidade o José Geraldo meio que profetizou que a coisa ia ser dessa maneira, porque enquanto ele vivia o seu romance com ela, ele escreveu o seu segundo romance, que é O Território Humano, que é um livro autobiográfico. Na primeira parte tem toda a infância do José Geraldo e na segunda ele conta o caso de amor com a Renata, mas ele não sabe como terminar o livro. E o livro termina exatamente igual A Mulher que Fugiu de Sodoma, com a diferença que a mulher é que morre agora, assassinada pelo amigo do personagem, e é ele, né, o personagem, o José Germano, que é o alter ego do José Geraldo Vieira, é quem permanece vivo, carregando então a cruz do sofrimento, partindo para o exílio, para Nova Zelândia, se eu não me engano, para a Oceania em geral.
esse final desses 2 livros primeiros, assim, por assim dizer, profetiza exatamente o que o José Geraldo vai fazer com a morte, então, do seu grande amor, com a Renata, porque assim que ela já quando ela adoece, na verdade, ele também vai para um exílio, né? Principalmente quando ela morre, então ele vai ficar nesse exílio mesmo, que ele vai para Marília, que no Ladeira da Memória vai se chamar Acreira, o nome da cidade. Lá ele vai purgar todo o sofrimento, lá ele vai escrever, ou terminar de escrever o seu terceiro romance, que também teve a ajuda da sua amada, que no 40ª Porta vai se chamar Jandira. É um romance ecumênico, onde ele vai abarcar o intervalo de tempo das 2 guerras, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, mas na essência a pauta lírica continua ali presente, quer dizer, permanece no centro da história, um amor verdadeiro impossibilitado pelas circunstâncias de uma tragédia mundial, por assim dizer. E nesse exílio em Marília, ele de fato depura o sofrimento, né, e acaba encontrando a forma em que ele conseguiria da unidade, integrar a vivência da morte, do amor e tudo aquilo que já havia passado, né? E essa solução que ele encontra acaba sendo bem expressado tanto no Carta à Minha Filha em Prantos, mas principalmente, formalmente falando, no 4º romance dele, que será o A Túnica e os Dados, onde nós vamos ter vários personagens, não vai aparecer, vai ter casos de amor, mas não vai ser propriamente o centro da história. O centro da história são, de fato, todos os personagens que são uma espécie de ambulantes, vagando pela vida em busca de um sentido maior ou menor, ou pelo menos um alívio por uma espécie de nonsense, de uma vida desorientada, desnorteada, cheia de tragédias particulares que não vem ao caso tratar aqui. O que chama atenção na Túnica e os Dados é a mudança do tom. O tom meio trágico que vem acompanhando as obras do Zé Geraldo, quando chega na Túnica e os Dados, ele ganha um tom de comédia. Sempre lembrando que comédia, quando eu falo de comédia, não estou me referindo a coisa engraçada, né, mas uma espécie de final feliz, né, algo que eleva, que tem alguma transcendência. E essa transcendência na Túnica e os Dados é garantida pelo fato de que a forma da história toda é enquadrada na paixão e na ressurreição de Cristo, né. As histórias se passam exatamente nos dias da Semana Santa. Terminando, sim, com uma morte, evidentemente, mas obviamente que com uma morte já elevada com o sentido da ressurreição. É justamente nesse período, então, já com essa forma de uma transcendência e com aquilo que está dado na Carta Minha Filha em Prantos, que a gente vê qual é a decisão do José Geraldo Vieira. Mais ou menos como se ele estivesse começando uma segunda existência, ou uma terceira, vai saber, na qual ele coloca aquele verbo servir, em caixa alta, em letras garrafais, no livro dele, na qual então ele vai se dedicar, então, ao amor pela caridade. É a vez dele, por assim dizer, fazer o bem ao próximo, né? Então é como se o eros, o amor, a paixão, saísse, ele se resolvesse com aquilo, viveu o grande amor, curou a sua ferida, e agora é hora dele partir para outra, por assim dizer. No entanto, de novo aquela vivência paradoxal essencial. A morte tira, mas também dá. E no mesmo instante, então, que ele perde a Renata, na hora em que ele parece que ele vai para frente, uma nova mulher aparece na história. Mais uma alma gêmea, por que não, né, que decifra no livro dele, né, uma alma por trás dela, buscando uma salvação pelo amor. Essa obra foi a 40ª Porta. Essa mulher, essa a gente conhece, a escritora Maria de Lourdes Teixeira, que vai então começar a enviar cartas para o José Geraldo, e de certo modo ele se vê revivendo a mesmíssima coisa que ele viveu com a Renata, né, no primeiro momento. E vai ser justamente o surgimento dessa nova mulher, dessa possibilidade novamente de amar, que vai ser a origem, ou a causa eficiente, vamos dizer assim, do Ladeira da Memória propriamente dito, né? A Maria de Lourdes vai aparecer no livro com o nome de Calypso. Ela não vai aparecer como uma personagem propriamente dita, apenas suas cartas, que terão um sentido central na história. E nesse momento, então, é como se todas essas vivências de morte, amor e tudo que ele havia passado nos seus mais de 40 anos, o livro vai ser escrito perto de 1950, então ele já está ali com seus 50 anos, é como se o destino, então, tivesse feito aquilo que a Elizabeth Bowen, num ensaio chamado Em Busca de um Conto que Contar, que é citado pelo Castanhino também nessa mesma obra que eu me referi, ela diz mais ou menos o seguinte, com relação à origem das obras, né? O destino operou como quando alguém se namora. Poder-se-ia dizer, segundo parece, que não são os escritores que buscam os temas, e sim que os temas os encontram a eles. Não se trata de uma busca, mas de um estado de aberta suscetibilidade. E aí, então, com a chegada da Calypso, né, tudo aquilo que estava de certo modo cicatrizado volta a ganhar vida, né? Todo sofrimento, tudo aquilo vem
em forma de sofrimento propriamente dito, né? Por quê? O que a gente consegue decifrar pela ladeira da memória é o modo como o José Geraldo Vieira curou a sua ferida pela morte da Renata. O que ele fez? Ele guardou no coração mesmo um amor de exceção. Quer dizer, era um encontro da verdadeira alma gêmea, aquela que não tem substituto, aquela que não pode ter, que é a única mulher da vida dele, e portanto não tem mais possibilidade de você amar uma outra mulher, nem tanto, não só uma outra mulher, como da maneira como ele a amou, nesse sentido. E é por isso que a escolha do servir tem a ver tanto não só com uma escolha, como também com uma espécie de impossibilidade. No entanto, quando a Calypso então volta, é como se tudo aquilo que ele havia concluído e cicatrizado meio que se reabrisse. E ele vê naquele paradoxo de que a Calypso vem ao mesmo tempo como tentação, mas por que não também como uma graça. E como é que ele vai fazer para lidar com isso? Ele vai dar uma nova chance para o amor, mas se ele der, ele não está traindo verdadeiramente o amor com A maiúsculo, quer dizer, o amor não no plano temporal, mas no plano do eterno, do amor ideal, do amor platônico, por assim dizer. Como é que ele faz? É justamente esse dilema que parece ser o assunto do Ladeira da Memória, né? E fica bem expressado numa das cartas da Calypso, na qual ela percebe perfeitamente bem o dilema que ele está vivendo, o dilema moral, por assim dizer, e essa carta é citada pelo tio Rangel, o personagem mais adorável do livro, no qual eu acho que tem... Vamos já entrar nas citações, Luiz, dá para acompanhar algumas leituras. Então, num trecho da carta diz assim: você ainda está se debatendo em problemas de consciência porque é leal e magnânimo. Julga que outra criatura do oásis, ao abeirar-se da cisterna e ao descobrir as sandálias da anterior, não deva calçá-las para ter o direito de atingir e percorrer a catacumba. E que, ao ver num degrau do altar a candeia apagada, não tem o direito de reacendê-la para procurar o cântaro e ir buscar água no córrego subterrâneo, a fim de vir reanimar quem se acha prostrado na duna. Então, o que a gente tem então nesse livro é o personagem que é também o narrador, o Jorge, alter ego do José Geraldo Vieira, vivendo um dilema hamletiano, ser ou não ser, né? Eis a questão. O modo como então essas vivências, esse fundo, esse conteúdo da obra vai ganhar forma no Ladeira da Memória, começa pela estrutura que ele dá ao romance, né? Ele divide o romance em 5 partes, cada uma com 4 capítulos, né? Isso talvez não tivesse grande relevância, não tivesse o número 4 e 5 sendo constantemente citado no romance, aqui e acolá em vários momentos, né? Além disso, o próprio o símbolo do quadrado, que é irmão gêmeo do 4, por assim dizer, também aparece em vários momentos, né? E essa estrutura do 4 e do 5, esse jogo entre os dois, acaba sendo, de certo modo, o significado formal da obra. Por quê? Porque vai em dicionário de símbolo, qualquer coisa assim, a gente percebe que um dos significados possíveis do 4 significa justamente uma totalidade fechada, acabada, perfeita, algo que está assentado, não tem mais como modificar, por assim dizer. E por isso mesmo, ele pode simbolizar uma antítese entre o céu e a terra. É justamente porque ele tem uma perfeição de uma forma fechada e não teria uma abertura para o transcendente. Essa oposição, então, entre o céu e a terra seria um dos seus símbolos possíveis. E aí entra o número do 5, porque o 5 é justamente uma espécie, como diziam os pitagóricos, um casamento entre o princípio celeste e o princípio terrestre. Então é como se o 4 fosse aquele passado acabado, que o Zé Geraldo não tem, que ele não quer mais, não admite reviver, por assim dizer, e o símbolo do 5 seria a tentativa que ele vai tentar fazer com o livro, com a história, ou a finalidade que ele busca, que é buscar então um meio de não trair o seu grande amor e de repente vivenciar um novo amor. Dentro dessa estrutura, cada um desses elementos que comporão a história vão ganhar a forma dessa oposição, por assim dizer, que é a oposição do dilema propriamente dito, tá? E ele faz isso com bastante maestria, com bastante perfeição. Dá para ver a mesmíssima coisa no cenário em que se passa a história, que vai começar numa viagem de trem à noite, na qual então o narrador personagem nos coloca como leitores dentro do trem, e vão ver os 3 primeiros parágrafos deles como ele faz isso, né? Então ele começa ali dizendo: taciturno e absorto, muito embora esteja bem junto de meu velho tio-avô, um desembargador aposentado, viajo rente à janela do vagão D do trem noturno, no último banco do lado direito. Então, vejam que ele começa nos colocando numa posição em que a primeira coisa que a gente observa é ele mesmo,
né? Taciturno e absorto, né? Ele amplia um pouco o foco e nos coloca então olhando também o tio-avô sentado ao lado dele. Logo na sequência você vê que abre-se um pouco mais o foco e nós temos a noção então do vagão, de certo modo, por inteiro, onde então nós estamos ali, seja de pé, seja sentado diante deles, e há também a chamada para algo ainda mais amplo, que é o próprio fato de se passar a noite, essa história, dele estar sentado no último vagão, rente à janela. Tá? Todos esses elementos então vão sendo colocados de uma determinada maneira na qual o nosso olhar vai sendo conduzido pela história. No segundo parágrafo, ele prossegue dizendo o seguinte: em dado momento, aproximo o punho a fim de ver as horas, e então percebo que os olhos dessa criatura compreensiva se fixam no quadrantezinho do relógio que emergiu de sob a manga do meu sobretudo. Estendo-lhe cortesmente o antebraço para que veja melhor, e oscilamos de comum acordo nossas cabeças. Meu tio agradece calado, mas atento. Depois olha para fora através da vidraça, fazendo da minha testa alça de mira. E por fim se acomoda, enquanto isso por 2 ou 3 vezes estudando meu feitio. Percebo que vai travar conversa outra vez, porque uma fusão de analogias decorrentes do relógio, da escuridão e da velocidade está a exigir dele um exercíciozinho verbal. A referência ao quadrantezinho do relógio, na primeira frase já tem o vagão D, né? O D é a quarta letra, o quadrantezinho. Essas referências são constantes no livro como um todo. O que me interessa só notar aqui nesse momento é justamente que vocês vejam que ele começou focando na figura do narrador, do próprio Jorge, ampliou para o espaço em que ele estava, e agora a gente vai para a percepção do narrador personagem. No ato então em que ele agora nos coloca no ponto de vista do próprio narrador. Nós não estamos mais vendo a cena, mas nós estamos ao lado, por assim dizer, do narrador. E a gente vê ele puxando o braço como se nós estivéssemos de cima, como se estivéssemos acompanhando o olhar do próprio narrador. E é nessa perspectiva, nessa posição que a gente fica, até pelo menos essa viagem de trem acabar, o que vai se dar só no segundo caderno. Dá para dizer que a gente fica o livro inteiro nesse ponto de vista do narrador. Tá? O que é interessante de notar é que nesse jogo, por assim dizer, em que ele vai orientando o nosso olhar, ele acaba criando também um contraste pelo fato de estarmos então sentados num trem que anda em movimento, né? E esse jogo, essa orientação do olhar que ele faz, cria uma ilusão de movimento, porque é como o trem ele segue adiante e a sensação é que nós estamos parados, é quase como se fôssemos na direção contrária. Quando eu releio o segundo, só volta um pouquinho lá, Luiz. Se você reler, por exemplo, a primeira frase, que é o primeiro parágrafo, vocês vejam que tem, já lembrando que nós estamos dentro de um trem, que o trem tem aquele movimento, você vê que a própria frase tem um certo jogo, né? Então, taciturno e absorto, muito embora esteja bem junto de meu velho tio-avô, um desembargador aposentado, viajo rente à janela do vagão D do trem do turno, no último banco do lado direito. Então tem um sentido no movimento que vai, né? Acontece que o fato de ele colocar a coisa aquele último banco do lado direito e até o próprio fato de estarmos parados ali dentro faz com que o movimento que o trem vai e o movimento da leitura é como se fossem movimentos opostos. É como se a gente saísse do interior do sujeito taciturno e absorto e aquele último banco do lado direito fosse quase que um sacode assim, que nos devolve para o começo da frase, para o sujeito taciturno e absorto. E assim a gente entra na percepção dessa taciturnidade, olhando então para o tio propriamente dito. Aí avulta o sentido dele ter escolhido o trem e não um avião, não um automóvel, porque o trem anda num trilho, é fixo, quase não tem desvio, o destino é certo, não tem muito o que fazer, por assim dizer, é uma rota inexorável. E você tem então uma ilusão mesmo de movimentos contrários, né? O trem segue em frente, não tem como parar, mas o narrador parece que é como se não consentisse em seguir adiante, é como se ele quisesse parar, como se quisesse voltar para trás. E é exatamente isso que ele está fazendo, porque ele está indo de trem visitar a fazenda na qual ele passou os melhores momentos da vida dele com a Renata. Quer dizer, ele está voltando para o passado, né? Ele está fazendo um movimento de retorno, não de avanço propriamente dito. E você tem então a estrutura do dilema já colocado no próprio cenário com que o livro começa. Bom, ele está indo então para essa fazenda e no começo o próprio narrador coloca qual é a finalidade, o que ele está querendo com essa ida, né? E diz ele, expliquei-lhe que não se tratava de ficar uns dias numa fazenda, e sim de averiguar em que estado ela estaria, rematando mais ou menos assim o meu intento. Trata-se de uma ideia que me veio depois que lhe escrevi a última carta, ele está falando com o tio, né?
Se até esta fazenda já não existe mais, for uma tapera ou um grande parque moderno agrícola, talvez eu me possa certificar então do sentido do verso desse mesmo poeta que o senhor citou ainda agora. O fim é já não haver o que esperar. E o tio, que sabia perfeitamente que o real dilema do sobrinho era, na verdade, um dilema moral, e que já havia falado com ele a respeito disso em outras ocasiões, dá de certo modo a receita. Tá, já que você vai fazer isso, então faça a coisa direita, por assim dizer. E tem uma das passagens mais belas do livro, é quando então, é um dos fins de capítulo, onde ele diz, o tio diz para o Jorge, para o narrador: antes de mais nada, levantar-se. Você caiu estatelado. Mas, por felicidade, não somente tem pernas de homem, como asas, já que é romancista. Categoria esta de locomoção possível mesmo entre escombros. Evidentemente, o estado de sua alma agora, Jorge, não é o mesmo de 42 e de 43. Mudou e melhorou muito. Não lhe ofereço uma solução. Essa lhe será dada por você mesmo. O romancista salvará o homem. As sandálias da criatura que se foi pelo deserto, a lâmpada da criatura que sumiu na catacumba, outra criatura do seu mundo de romance e de criação recolherá da beira da cisterna e de cima do patamar. Para tanto, urge que você suba a ladeira da memória, veja aqui ficou reduzido o desvão do passado e resolva reinserir-se na existência autêntica. E aí então é dado o tema do livro, né? O modo como o assunto então vai ser desenvolvido. Esse dilema será desenvolvido numa tentativa proustiana de ressignificar o tempo passado, né? O tempo que ele considera perdido. E o tio vai nessa viagem dar um belo exemplo de como fazer isso, né? Uma das passagens mais memoráveis do livro é justamente ele vai contando da sua festa de bodas de ouro, na qual sua esposa transfigurou o casarão antigo, onde eles namoraram, onde ela viveu, que virou um mocó de mendigos, na Ladeira da Memória, lá em São Paulo, e ela transfigura aquilo para a festa de bodas de ouro deles, né? Mostrando então que nada se perde, tudo pode ser transformado efetivamente. Bom, a alquimia do Mocó. Bom, a viagem termina, a gente desce na estação com o narrador e a gente fica a sós agora com ele. O tio Rangel segue a sua viagem, agora é só nós e o Jorge. Ele decide ir a pé para a fazenda, no meio da escuridão da noite. E é nessa escuridão que a gente vai ficar o livro inteiro. O cenário simplesmente desaparece. Nós estamos apenas com trevas. E o mundo interior do narrador, né? Aquele taciturno e absorto é para onde vamos. E é assim que a gente vê exatamente esse trecho do livro. O narrador falando: que é que há em mim, pois, como vida de relação? O cérebro? Nada recebendo opera em função de quê? Do passado? Do antes recente ou longínquo? Da analogia condicionada? E, por conseguinte, estou existindo nos sucessivos momentos, destacado de tudo, apenas como perito ou testemunha da veracidade do verso, este abismo da existência de tudo ser um abismo. Tão verdade é isso que não sei onde piso. Tenho que parar, refletir em termos de orientação. Por que não vim no trem diurno? Que necessidade tenho de cansar-me tentando subir a pé para a fazenda? Acertarei com o caminho? Não será preferível descer, voltar, aguardar o dia, subir depois de automóvel? E então me dou conta de que o fato de dar comigo agora, de repente, na escuridão, prova que estou só, tão só como ninguém ainda esteve. Ele vai tentar caminhar nessa escuridão, no entanto, sobressalta-me o temor de cair, mesmo porque a ribeira invisível e insistente voltou a choramingar. Paro, acendo fósforos, seguidamente. Troncos, matos, chão rugoso. Encho pela quarta vez o cachimbo. Uma pedra no meio do caminho. Não, do lado. Sento-me nela. Aqui é fundamental a alusão ao poema do Drummond, famoso, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, né? Porque vocês vejam que ele está perfeitamente consciente que essa pedra não está no meio do caminho, né? Está ao lado, e é ele quem, por livre e espontânea vontade, decide se sentar nela. Essa passagem, esse elemento me parece decisivo justamente para mostrar que a gente não está diante de uma narrativa trágica, não é uma tragédia propriamente, no sentido clássico do termo, mas é uma narrativa irônica, aí, já no sentido do Northrop Frye, seria uma ironia trágica o que a gente veria, justamente porque a coisa não é inevitável, ao contrário, né? Bastaria ele querer seguir adiante, por assim dizer. E com esse sentado na pedra, assim como ele estava sentado no trem, parado, a gente vai adentrar na memória do Jorge. E vamos conhecer então a história dele com a Renata, que vai ser contada presentificada, quer dizer, todos os verbos vão estar no presente, né? Porque ele está tentando de fato ressignificar tudo, né? Recolocar tudo diante dele vivo, né? Presentificando o dilema mesmo que ele tá vivendo. E é claro que essa história dele com a Renata não vai ser retratada como um caso de adultério qualquer. Vai ser retratado como um caso de exceção mesmo, como sendo um encontro genuíno, legítimo, de almas gêmeas, e por isso mesmo elas não podem ser enquadradas
Ou como ele mesmo diz a certa altura do romance, que eles não podem cair nas estatísticas, né? Estatística de divórcio, casamento desfeito, etc. e tal, porque não é disso que se trata aqui, né? Mas algo muito maior do que isso. Tem inúmeras passagens que dá para, tratando dos dilemas deles, etc. e tal, percebendo que eles são mais do que isso, mas ao mesmo tempo não há como parecer diferente disso. Então, a caracterização do romance, do relacionamento, é todo feito num plano de idealidade, da eternidade mesmo, né? De formas platônicas, né? É por isso que, me parece, pelo menos, que ele escolheu, o José Geraldo Vieira escolheu fazer do Jorge não um personagem casado com filhos, mas solteiro, né? A única que é casada no romance é a Renata, que, se eu não me engano, não tem filhos no livro. Mas ele é solteiro, né? De certo modo, para dar uma certa ideia de pureza ideal, né? De uma castidade não no sentido sexual, mas mais amplo, no qual ele é um homem de uma mulher só, por assim dizer. Pode-se considerar também que ele quis preservar a sua mulher, filhos, por conta da história. Também acho que isso aconteceu, mas faz bastante sentido considerar a coisa, dada a forma como ele está montando a relação deles. Tanto a coisa me parece assim, que há uma palavra que ele coloca, que a Renata escolheu para simbolizar o relacionamento deles como um todo. E essa palavra se chama adúcia. Adúcia é o espaço que fica atrás do altar mor nas igrejas. Então, quer dizer, é um espaço sagrado, mas que não fica na frente das pessoas, por assim dizer, né? Fica atrás do altar. E é dessa maneira que ele vai estabelecer, então, um amor que não é propriamente temporal, né? É um amor eterno, né? E é claro que, sendo um amor eterno, não pode ser contado no tempo, né, de período de quarto de motel, né, do adultério mesmo, né. Tem que ser contado no tempo de uma tragédia de proporções épicas, né, como é o tempo vivido durante a Segunda Guerra Mundial, que é quando passa essa história que ele vive com a Renata. E toda a história então vai ser contada acompanhando para e passo o que vai acontecendo na Segunda Guerra. Então ali a Renata vai piorando, vai coincidindo com a derrocada do mundo, né, com a vitória da Alemanha, quando ela morre, a queda de Paris, da França. Depois a recuperação do Jorge vai coincidindo então com os aliados reconquistando a Europa até a vitória final, né. Quando passa pela morte da Renata, quando ele já está, de certo modo, já recuperou-se no exílio, já publicou o seu romance, acaba então o período de rememoração na história e o dia começa a amanhecer. E aí ele decide se dirigir à fazenda, já começa a chover, não é bom sinal. E quando ele chega então na fazenda, ele descobre que a casa está inteiramente abandonada. E aí então aconteceu aquilo que ele tinha visto, o fim já como é que é? O fim é já não ter mais o que esperar, né? Uma coisa assim. Bom, então aparentemente ele chega, vê a casa, e se imagina então que o livro vai terminar com a solução do dilema em que ele estava colocado, mas não é exatamente isso o que acontece. O que acontece é que ele percebe que ele não conseguiu subir a ladeira da memória, como tinha pedido o tio, não conseguiu transfigurar o passado, efetivamente. Como ele mesmo disse, mais para o final do livro, a evocação dele não se pareceu com uma subida na ladeira da memória, mas uma passagem meio relâmpago por um viaduto. Quer dizer, ele fez uma reta no mesmo plano, de um ponto a outro, mas não se elevou como ele gostaria, efetivamente falando. E aí, de taciturno, absorto, ele fica angustiado e atarantado. Ele não sabe mais o que fazer. Ele pede emprestado um cavalo ao caseiro da fazenda para retornar para a cidade mais próxima, para voltar a pegar o trem. Vai galopando a toda velocidade, e aí já tem a própria coisa do movimento que antes era parado, embora o mundo seguisse, agora ele quer correr, não se sabe bem para onde, sem saber mesmo o que fazer. E aí vem essas cenas finais, na qual ele diz: com as mãos juntas, segurando as rédeas, com os joelhos enrijados por causa do declive, perpasso através do aguaceiro procurando chegar depressa. Onde? Onde, para mim, senhor, haverá bonança? Sim, vou para Itatiaia. Lá entregarei o São Jorge, que é o nome do cavalo. Enveredarei para a estação, pedirei a mala, mudarei a roupa em qualquer hotelejo, ficarei na plataforma esperando o trem. Para São Paulo ou para o Rio? Qualquer um. O que passar primeiro. Então, não deu certo mesmo subir a ladeira da memória. E nesse atarantamento, então, o livro acaba terminando da seguinte maneira: o vento que perpassa pela crina do cavalo joga nos meus ouvidos a voz de tio Rangel, transformado em interpolador de textos alheios. É mais uma carta da Calypso, um trechinho daquela carta que já apareceu no começo do livro e aparece agora na cena final. Cuidava você então que neste mundo não havia nenhuma criatura capaz de captar o seu SOS? Em todas as
perplexidade solitária, Jorge, embora nos julguemos resignados, emitimos constante apelo. E há sempre escutas de os decifrar, seja qual for o código, seja qual for o litoral simbólico ou verdadeiro, onde tenhamos queimado a nave para o impossível retorno. Será possível, Jorge, que você tenha ficado como esses infantes que, perplexos e atônitos, na Espanha ou na Rússia, quais pássaros tangidos pela fuligem das revoluções, não veem nunca os ninhos nos palmares, nem ouvem mais o sussurrar das fontes? E assim termina o livro. De modo ambíguo, aberto, a gente não sabe o que o Jorge decidiu, se ele deixa a Calypso calçar as sandálias, se ele não deixa. A coisa fica em aberta, como ficava, de certo modo, em aberto os romances anteriores dele também, tirando o Túnica e os Dados. Mas se a gente não sabe como o que o Jorge decidiu, e ele é um alter ego do José Geraldo, a gente sabe o que o José Geraldo decidiu na sua vida, que foi justamente permitir que a Calypso, a Maria de Lourdes Teixeira, calçasse as sandálias. Ele vai se casar com a Maria de Lourdes e vai viver até o fim da vida com ela, quando ele morre em 1977. Isso significa, então, poderia perguntar, já que no livro não tem resposta para o dilema, isso significaria então que ele resolveu o dilema pessoalmente com ele, quer dizer, não fez a vida dele uma tragédia, mas uma comédia, permitindo então um seguir adiante? Não tem como responder essa pergunta. Eu realmente não sei, porque uma das coisas que mais me intriga na história do José Geraldo é o fato que o Ladeira, a primeira edição dele é esse aqui, de 1950. Né? Para vocês terem uma ideia, no primeiro parágrafo que eu havia lido ali, ele coloca ele se sentindo um antípoda do próprio tio-avô. Né? Então essa própria posição é também retratada dessa maneira. Depois ele retira isso. Né? Ele reescreve o Ladeira, não inteiramente, mas ele acrescenta certas partes, muda bastante coisa, ali na década de 60, onde era para ser lançadas as obras completas dele pela Martins, o que acaba não acontecendo. E ele vai reescrever pelo menos mais uma vez, e a última versão vai ser de 77, um pouco antes dele morrer, que é justamente a versão que foi publicada, editada pela Planeta em 2003, que é a edição que eu me baseei para as citações. Ou seja, como ensinou o Olavo para a gente, né, a obra de um romancista, de um escritor, ela só está acabada quando se põe um ponto final na obra. Só dá para dizer que o Ladeira de fato foi acabado com a morte do José Geraldo. É como se esse livro ficasse em aberto dentro dele durante todo... É diferente, né? O quê? As duas versões, o trecho lá da Fazenda é completamente diferente numa e na outra, né? Os detalhes do que... Tem várias diferenças. Ele vai acrescentando informações do que ele viveu, vai mudando algumas coisas nos detalhes, mas a estrutura se mantém a mesma. O trem, a fazenda abandonada, termina da mesma maneira, isso ele não chega a mudar. Mas tem uma série de alterações significativas, entre pelo menos da primeira para a última versão, porque a segunda eu não cheguei a ler. Então, não sei se o dilema foi algum dia resolvido. Eu não sei se o fato dele casar com a Maria de Lourdes significou de fato que ele permitiu que outra calçasse verdadeiramente as sandálias dele. O que eu achei que é interessante para fechar essa apresentação, eu ia fazer um pouco diferente. Eu ia trazer a música que de algum modo representou o romance deles, que é uma que o Gui volta e meia toca aqui no Instituto, que é a Gymnopédie, do Eric Satie, na versão orquestrada pelo Debussy. Depois eu coloco no fórum os links. Mas acabou que ontem, por dessas coincidências da providência, a neta do José Geraldo estava no chat querendo saber informações do vídeo. Eu entrei em contato com ela hoje e ela acabou me passando uma série de informações que eu não tinha e um pequenino depoimento que ela deu do avô, com quem eles não... Ela é filha dele do primeiro casamento com a Elizabeth, né? Então, antes da Renata e da Maria de Lourdes. E ela trouxe um depoimento que eu achei bem interessante, não só para fechar essa apresentação, mas para dar uma ideia melhor do homem, né? Ela disse o seguinte: eu estive com ele poucas vezes e me lembro sempre da figura sisuda, pensativa, fumando um cachimbo, que observava mais do que falava. Totalmente diferente da doce figura que era minha avó. Sinceramente, eu tinha até um certo medo dele. Não me lembro de ter visto em seu rosto um único sorriso. Minha avó, apesar de não viver com ele, se comportava como esposa até o final de sua vida. Nunca procurou refazer a vida, mas sempre manteve com muita doçura o respeito pela figura dele. Taciturno e absurdo. Assim ele permaneceu durante toda a vida dele. E essa figura, então, de certo modo defensiva,
eu achei bem interessante colocar aqui, porque, de certo modo, a forma desse romance é a forma da vida do Zé Geraldo. E aí, por isso que é interessante terminar com uma música, mas não exatamente aquela que eu tinha imaginado, mas aquela que a Renata escolheu para representar a índole do Zé Geraldo, seu temperamento, por assim dizer. Aquela que decifrou por trás desse taciturno e desse absurdo e descobriu um mundo interior, uma alma muito maior do que a aparência, por assim dizer. Essa música é o primeiro movimento de uma ópera do Handel Calvin, Handel, chamada Largo. É uma ópera chamada Xerxes, né? Todo mundo deve ter assistido o 300, sabe que é o Rodrigo Santoro grandão, que é o rei persa, né, um tirano, um déspota, né, que impõe medo pela sua própria presença, mas esse primeiro movimento é esse homem forte, tirano, contemplando uma árvore. Né? É isso que essa música, que essa parte da ópera significa, por assim dizer. E essa era a música que a Renata colocava como sendo da índole do José Geraldo. Mais ainda, com essa música eles se falavam durante a vida, quer dizer, como ela era casada, ele era casado, ele ligava para a casa dela e se estivesse tocando o Largo do Handel é porque ele podia conversar com ela, senão não, quando ele ia, ele cantarolava do lado de fora do portão ou ela cantarolava do lado de dentro para saber se eles poderiam se encontrar. Então eu queria ficar com essa imagem do taciturno absorto e o que há por trás dessa imagem, que é com essa música. E aí tem algumas imagenzinhas que eu tirei do site do José Geraldo Vieira, que o filho dele colocou lá, só para colocar uma cara a essa índole, então.
por hoje, então, é isso. Ângelo.